difícil admitir que a gente perdeu. É sempre difícil admitir que você nadou e morreu na praia. Nessas horas é preciso ter calma, é preciso ter fé para acreditar que alguma coisa muito melhor está por vir. Há alguns anos eu conheci o Alberto. Eu comecei a trabalhar numa empresa como secretária e ele era de outro departamento. Não demorou muito pra gente se apaixonar um pelo outro. Magda, eu fico maluco de ter que ver você aqui o dia inteiro e não poder te dar um beijo. Para, Alberto, aqui não pode, você sabe disso. Eu sei. Mas é difícil. Você quer tomar um chopp comigo hoje à noite, depois daqui do nosso trabalho? Claro que eu quero. Pra mim também é difícil ficar aqui te vendo e não poder nem te dar um abraço. Então tá combinado. Mais tarde a gente mata essa vontade. Todos os dias a gente ia embora juntos. Todos os dias. Ficava um pouco na casa dele e depois eu ia embora pra minha casa. Até que eu comecei a dormir mais na casa dele do que na minha própria casa. E quando eu vi, já estava praticamente casada com ele. Ai, eu amava o Alberto. Amava de um jeito que eu nunca tinha amado ninguém nessa vida. Ele me completava, me tratava como uma princesa, me dava carinho. Ai, era um sonho. Parecia um sonho. Depois de algum tempo morando juntos, ele me pediu oficialmente em casamento, dizendo que apesar de saber que o que importava era o amor e não o papel, ele queria fazer tudo direitinho comigo. Achei aquilo tão lindo. Imagina, muitos homens nem iam se importar com isso. Mas ele não. Ele era um cavalheiro. A gente se casou e continuou trabalhando no mesmo lugar. O que para muitos seria um problema, afinal de contas, passar o dia inteiro com o marido. Depois ir para casa junto, jantar junto, dormir junto, acordar junto. Não é fácil, né? Mas pra gente era uma delícia, sabe? Por mais que a gente estivesse perto o tempo todo, sempre tinha um assunto. Durante muito tempo a gente viveu na mais perfeita harmonia. Aquela delícia de começo de casamento, sabe? Depois de um tempo, tanto eu quanto ele fomos crescendo no trabalho. Ele mais do que eu. Ele ganhava uma promoção atrás da outra e eu morria de orgulho do meu marido. E foi aí que a gente decidiu que era hora de ter um filho. Afinal, a nossa condição financeira já era boa naquele momento. Eu me sentia tão preparada para ser mãe. E o Alberto, nossa, o Alberto era maluco para ter um filho logo. A gente começou as tentativas, né? Mas nada de eu engravidar assim, de cara. Eu não queria muito ficar ansiosa, mas cada mês que passava era uma frustração nova. Você precisa ter calma, meu amor. Essas coisas, elas são assim mesmo, sabe? Tem que ter paciência. Mas já faz mais de um ano que a gente tá tentando. Será que não é melhor a gente, de repente, procurar um especialista? Olha, se você achar melhor, pra mim, tudo bem. A gente até pode procurar. Mas eu tenho certeza que não tem nada de errado com a gente. É só uma questão de esperar mesmo. É uma questão de ter paciência. Você vai ver. Mas eu não aguentava mais esperar e eu quis logo fazer os exames. Depois de mais um tempo de agonia, veio a notícia maravilhosa que realmente não tinha nada de errado e que uma hora ou outra eu ia engravidar. Isso deveria me deixar mais tranquila, né? Não, eu comecei a pirar ainda mais. Se não tinha nada de errado, eu tinha que engravidar logo, poxa. Eu via as minhas amigas lá, minhas colegas de trabalho, as mulheres na rua. Para onde eu olhava tinha uma mulher grávida. Todo mundo engravidava, menos eu. Aquilo começou a me deixar super para baixo, sabe? Mais um ano passou e nada de gravidez. Olha, pra mim tudo já estava uma droga. Apesar do meu marido continuar super amoroso comigo, eu fiquei obcecada pela ideia de ter um filho. Eu até refiz aqueles exames e mais uma vez saiu que a gente não tinha nada. O negócio era ter calma mesmo, o que eu não estava conseguindo naquele momento. Um dia a gente estava no trabalho e o Alberto me falou que precisava ficar até um pouco mais tarde. Como a gente sempre ia embora juntos, eu falei que eu ia esperar. Só que depois eu, mudei de ideia, falei que ia na frente, que a gente se encontrava lá em casa.
Quando eu estava indo embora, eu passei na sala do meu marido, dei um beijo nele para me despedir. Já era tarde, não tinha ninguém na empresa, só ele e a secretária. Então eu fui embora, só que quando eu cheguei no estacionamento, me deu um estalo. Sabe aquela coisa que vem do nada? Que a gente simplesmente sente? O famoso sexto sentido feminino? Quando ele chega, a gente tem que ouvir. Pois é. Me deu um negócio estranho e eu voltei para dentro da empresa. Quando eu voltei, eu não vi a secretária sentada na mesa dela. Então eu andei perto da sala do Alberto e ouvi os dois ali conversando. Não era nada demais, mas eu senti. Eu sabia que ali tinha alguma coisa. Mesmo assim eu preferi ir embora e fiquei pensando naquilo. Fiquei pensando. Eu não queria correr o risco dos dois me verem ali, mas eu decidi que eu ia ficar de butuca. Que eu ia ficar de olhos bem abertos para saber se tinha alguma coisa, ou sei lá, se era alguma coisa na minha cabeça. Foram quase 4 meses assim, eu ali, vivendo desconfiada do meu marido. Às vezes achava que eu estava ficando louca, sabe? A gente morava na mesma casa, trabalhava junto. Se ele me traía, que horas ele ia arrumar tempo para isso? Como? Não era possível. Mas a minha dúvida foi esclarecida da maneira mais horrorosa do mundo. Olha, para mim é até difícil falar sobre isso. Não era para doer, mas ainda dói. Me dói porque quando tudo aconteceu, eu ainda era apaixonada pelo meu marido e tinha certeza de que ele também era apaixonado por mim. Mas é como dizem, né? O pior cego é aquele que não quer ver. E foi assim. Um dia, simplesmente, eu descobri que a tal secretária estava grávida. Eu cheguei lá no trabalho e estava todo mundo dando parabéns para ela e eu tinha certeza. Eu tinha tanta certeza. Eu não queria acreditar, mas eu sabia. Sabe quando no fundo você sabe? Dentro do meu coração eu sabia. Eu já estava cansada de fechar os olhos, de tentar me enganar. Então eu coloquei o Alberto contra a parede. Eu perguntei, com todas as letras, se ele era o pai daquela criança. Magda, eu não sei o que te falar. A verdade, Alberto. Fala a verdade. Sempre a verdade é o melhor caminho. A verdade é que você ficou tão obcecada com essa ideia de ter filho que você esqueceu do nosso casamento. Você não viu o nosso casamento indo pro buraco. A verdade é que você deixou de lado a nossa vida, sabe? E eu cansei. E aí, em vez de você vir falar comigo, você arruma um caso com a secretária e engravida ela, é isso? Não foi minha intenção, Magda. Foi um descuido e acabou o que aconteceu. Você consegue ter noção de como é que eu tô me sentindo, Alberto? Quase 3 anos tentando engravidar, formar uma família com você, e você engravida sua amante. Olha aqui, eu queria te pedir perdão, mas eu sei que você nunca aceitaria. Então, eu acho melhor eu fazer minhas malas e eu vou embora daqui. Eu vou embora de casa. É melhor. Mas ver que ele nem estava se esforçando para tentar o meu perdão, aquilo acabou comigo. Eu me senti um lixo de mulher, uma incapaz, uma maluca, sei lá o que eu estava sentindo naquele momento. Só que eu coloquei na cabeça que ele tinha feito tudo aquilo porque eu não conseguia dar um filho para ele. Eu me culpei tanto por ser traída, eu me culpei por aquela humilhação toda que eu estava passando. O pior de tudo foi que o Alberto nem deixou esfriar. Ele saiu de casa e foi direto para a casa da amante dele, direto. Ele foi morar com ela. Foi formar com ela a família que eu tanto sonhei para nós dois, pra gente. Eu tinha que ver os dois no trabalho. Saber que todo mundo sabia o que estava acontecendo. Ter a certeza que todo mundo me achava uma idiota, uma coitada. Sei lá, acho que era paranoica, sabe? Tantos anos de amor, tantas coisas boas que a gente tinha vivido, e o Alberto nem esperou que eu me recuperasse daquele trauma todo para entrar pedindo o divórcio.
Um dia, ele me entregou os papéis e eu perguntei se aquilo tudo era realmente necessário. Mas o que eu ouvi me fez desabar. O Alberto falou que precisava logo se divorciar de mim porque ele ia se casar com a outra. Era isso. O homem que eu tanto tinha amado e que, verdade seja dita, eu ainda amava, estava me descartando como se eu fosse um lixo qualquer. Depois de tudo, ele não estava mais nem aí para os meus sentimentos, nem ligava mais para mim. Eu ficava pensando a que ponto uma pessoa consegue chegar. Como é que a gente pode se enganar tanto com alguém? Sabe, hoje eu estou naquele processo de tentar me reerguer. Eu acabei pedindo as contas do trabalho, mesmo sendo um lugar que eu amava trabalhar, que eu ganhava bem, e mesmo precisando do emprego, né? Eu pedi as contas mesmo. Eu tento não me colocar numa posição de vítima, até tento ser forte, mas tem dia que, gente, que não dá. Tem dia que a minha vontade é sumir. Eu não consigo entender como é que alguém pode ser tão sem coração, como é que alguém consegue ser tão cruel, sabe, egoísta. Eu fico só olhando as fotos do Roberto nas redes sociais, fico vendo as fotos dela, com a barriga crescendo, e eu só sei chorar. Talvez tudo isso tenha acontecido para que alguma coisa melhor, né, aconteça na minha vida. Mas eu ainda não consigo aceitar, eu não consigo. Eu ainda não consigo ver nenhum lado bom dessa história, eu não consigo olhar para isso e falar, olha, isso está te trazendo alguma coisa de bom, eu não consigo. Eu ainda sofro e sofro muito. Eu sofro por ter sido traída pelo homem que eu mais amei. Eu sofro por não ter podido realizar o meu grande sonho de ser mãe. E eu confesso que eu sofro por ver, de uma hora para outra, todos os meus planos se desfazendo. Eu tenho o sentimento, sabe, que eu lutei tanto para chegar num lugar. Lutei tanto e cheguei em lugar nenhum. Eu vou tentar ter calma nesse momento. Eu vou procurar ter, acima de tudo, fé que dias melhores virão.